Bom dia! Que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje eu tenho uma mensagem tão poderosa, pessoal, para compartilhar com vocês, que eu tenho certeza que ela vai abençoar a vida de muita gente. Hoje nós vamos conversar sobre o assunto: o que fazer quando ninguém mais pode te ajudar? Já passou por uma situação assim? De você estar passando por uma situação difícil, um grande problema, e você se deparar sozinho diante disso, ninguém podendo te ajudar? Às vezes você fica até rodeado por muita gente, só que parece que ninguém se sensibiliza pelo seu problema. É sobre isso que a gente vai conversar. Se você já conhece alguém que está vivendo essa fase, já reclamou com você que ela está sozinha, que ninguém ajuda, já manda esse vídeo para ela, porque eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho, selecione a opção todas, pois sempre quando eu postar um novo vídeo, você vai ser lembrado. Amém? Vou botar a vinheta e logo depois da vinheta eu já vou vir com a mensagem. Bom, meus amigos, hoje o texto que nós iremos usar como base para poder conversar sobre esse assunto do que fazer quando você se encontra sozinho, sem poder receber a ajuda de ninguém, vai estar aqui em João, capítulo 18, do versículo 8 ao versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde que você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e também para te crucificar? E Jesus respondeu a Pilatos: Não terás nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ou seja, meus irmãos, Pilatos estava diante do julgamento de Jesus. Quando ele olhou para Jesus e ele viu que Jesus estava sendo julgado para ser condenado à morte, ele foi tentar entender a situação. E quando ele se deparou com a pessoa de Jesus, ele não viu maldade nenhuma naquele homem. E o imperador, ele não tem essa sensibilidade toda. Para ele, se uma pessoa mais, uma pessoa morrer, não estava nem aí. Mas quando ele se deparou com a pessoa de Jesus, conhecendo Jesus de perto, ele achou que aquele homem não merecia aquilo. E aqui já é uma primeira lição. Às vezes, a gente passa por luta, por dificuldade, por problema, que a gente já acha que a gente não merece passar por aquilo. Só que, entenda uma coisa, na vida, meu amigo, a gente passa por luta sim, a gente passa por dificuldade sim, ninguém está isento de passar por problema. Até Jesus, que é o Filho de Deus, o homem mais puro, mais íntegro do mundo, ele passou por problema, imagina eu e você. Mas quando Pilatos viu Jesus nessa realidade, a Bíblia diz que ele foi até Jesus e ele perguntou: de onde que você vem? Para que você possa estar passando por isso. É mais ou menos assim: meu Deus, o que que você fez que esse povo te odeia tanto ao ponto de querer ver sua morte? E a Bíblia diz que Jesus ficou calado. Aqui a gente já aprende outra lição. Quanta gente que fica por aí falando pelos cotovelos, colocando a culpa em todo mundo, como se ele nunca pudesse passar por dificuldade, e ele se sente o injustiçado da vida. E numa situação dessa, Jesus ele ficou quieto, porque ele entendia que aquele problema que ele estava passando fazia parte do processo de Deus na vida dele. Mas o que que as pessoas muitas vezes fazem? Elas não entendem que às vezes a gente precisa passar pelo processo da dor, do sofrimento, da dificuldade na vida. Isso faz parte. A gente já conversou num vídeo anterior que o sofrimento que a gente passa, ele tem o poder de nos ajudar a ser uma pessoa melhor, ou ele tem o poder de nos ajudar a alcançar o próximo nível. Então, para Jesus, ele viver a ascensão para ir para a eternidade,
e nos dá a vida eterna, ele precisava passar por aquele processo. Por isso que ele ficou calado, porque ele não iria conseguir explicar e Pilatos também não conseguiria entender. Por isso que às vezes você não precisa ficar dando explicação do seu problema, da sua vida. Você só precisa se atentar a uma coisa. Deus, o que o Senhor quer ministrar no meu coração diante desse problema? Deus, qual é o propósito desse problema na minha vida? Porque às vezes, irmão, você está tão aflito e você não está querendo perceber que Deus está te forjando. Quando Deus te faz passar por um momento de dificuldade, algum propósito há nisso. Às vezes não é Deus que faz, mas Ele permite. Então o sofrimento, ele tem propósito. Você quer ver uma coisa? Imagina quando você era criança. Se você não passasse pela correção, se você não passasse pela experiência de, às vezes, tomar uma cintada, umas varadas, apanhar, né? Você não aprenderia a como ser uma pessoa melhor. Então, às vezes, na nossa vida, a gente vai apanhar também. A gente vai passar por dificuldade também. Jesus, no caso, não merecia aquilo. Mas o propósito que ele tinha que cumprir era muito maior do que aquele sofrimento que ele estava passando. Então, valeria a pena ele passar por aquele sofrimento, porque Deus estava preparando ele para o próximo nível. E a Bíblia diz que Jesus deu uma palavra para Pilatos, dizendo: Pilatos, você não tem autoridade sobre mim, não adianta você querer me ajudar. Esse é o meu processo, eu vou passar por esse processo, a não ser se Deus te permitir. Se estivesse na direção de Deus que você me ajudasse, ia me ajudar. Aqui a gente aprende outra chave. Às vezes você está aí reclamando de pessoas que não estão te ajudando, você está se sentindo sozinho, mas às vezes, meu irmão, não é para te ajudar mesmo, não. É Deus querendo tratar algo pessoal em você. Você precisa passar por esse momento para você ser forjado. Não fica questionando porque ninguém te ajuda. Deus te ajuda. Se Deus permite que você passe por essa dificuldade, você pode ter certeza de uma coisa. É porque Ele sabe que você aguenta. Ele sabe que você tem capacidade de suportar. E Ele também sabe que depois que você passar por esse processo, você vai ser uma pessoa melhor. Porque o problema faz isso. Ele faz você olhar para dentro de você. Ele faz você procurar aquilo que você está errando, aquilo que você pode melhorar. E assim, o que seria das nossas vidas se não fossem os problemas? Para nos moldar, para nos ensinar a ser uma pessoa melhor. Todo período de crescimento que existe na vida das pessoas é porque antes disso ele passou por um momento de grande dificuldade. Então a dificuldade, ela é um processo muito importante. Às vezes é dolorido, mas ele é importante para que a gente possa viver uma ascensão na nossa vida. E o Pilatos tentou ajudar Jesus de tudo que é jeito, só que ele não conseguiu. Por quê? Não foi determinado por Deus. Então, irmão, se você está se sentindo sozinho, ninguém está te ajudando, às vezes Deus preparou esse tempo para você refletir, para você analisar, e você buscar agora em Deus um próximo nível. E aí é uma coisa que Deus preparou para você. Não adianta ele envolver outra pessoa, porque se outra pessoa aparecer, vai estragar o processo, vai estragar o propósito. Então esse vídeo de hoje, ele é apenas para dar uma clareza, para que você tenha uma consciência de que o problema, ele nunca vai ser para sua derrota. Pelo contrário, é para que você possa viver um propósito maior na sua vida. Então hoje eu quero aproveitar o momento, fazer 2 tipos de oração aqui. Quero orar para que você entenda essa palavra, para que você ame o seu processo, para que você suporte o seu processo e que você possa entender o projeto de Jesus, que é fazer você ser uma pessoa melhor e te preparar para um próximo nível. E também eu quero orar para você que está passando pelo momento da dificuldade, porque eu sei que por mais que a gente venha ter consciência que esse processo, ele é para nossa edificação, ele é para ajudar a gente a partir para um nível maior, mas eu sei que como ser humano a gente chora, a gente fica angustiado, a gente fica preocupado, ansioso, e eu quero orar para que você possa lidar com essa dificuldade com um coração confiante em Deus, entendendo a partir de hoje que Deus, ele nunca desampara você. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, eu quero nessa manhã primeiro orar para que o que nós aprendemos na palavra hoje venha fazer parte da vida do meu irmão. Que ele possa entender o propósito do sofrimento.
Eu sei que ele veio para esse vídeo pensando como que ele poderia lidar diante do fato de ninguém ajudá-lo. Mas nós temos um Deus que nos ajuda, um Deus que está conosco todos os dias, um Deus que não nos deixa desamparado, um Deus que cuida da gente em cada detalhe, que mesmo passando por luta, dificuldade ou problema, o Senhor está nos forjando para algo maior, para algo melhor. Então, ó Deus, nos ensina a suportar a dificuldade, nos ensina a suportar o problema. E eu quero orar pelo meu irmão, para que o Senhor intervenha na causa dele. Eu sei que o problema tem a missão e o objetivo de ensinar esse meu irmão a ser uma pessoa melhor, a evoluir, a alcançar o próximo nível. Mas eu sei também, ó Deus, que é dolorido o processo. É um processo que faz o coração ficar angustiado, preocupado, ansioso. E a minha oração é para que o Senhor intervenha sobre a vida desse meu irmão e que, em nome de Jesus, esse problema que ele está passando, ele se torne um testemunho de vitória, para que ele vença esse problema e ele alcance do Senhor o milagre e a bênção que ele tanto precisa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, meu irmão. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você não se inscreveu, já se inscreve, curte, deixa no comentário o que Deus falou com você nessa palavra de hoje, pois assim você ajuda sempre o nosso canal a crescer, e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas com esse tipo de conteúdo. Que Deus abençoe você.